Hoje nós vamos conversar com o Dr. Rodrigo Shoa Luna, que é o presidente do Secov, o poderoso sindicato que congrega todo o pessoal da construção civil, dos incorporadores, um pessoal que é nosso principal cliente, cliente dos registros de imóveis. Muito obrigado, doutor Rodrigo, de aceitar o nosso convite. Imagina, é um prazer, é uma honra. Olá, Naline, olá a todos os seus associados. É um prazer estar aqui com vocês. E olha, de poderoso o Secov não tem nada. O que o Secov tem são pessoas realmente imbuídas de trabalhar por uma atividade imobiliária regulada, por uma atividade imobiliária formal, onde a gente possa trazer aqui as melhores práticas, levar aos associados os melhores desenvolvimentos. A gente sabe que é uma atividade que tem uma contribuição enorme para a sociedade. Todos nós precisamos e damos muito valor ao nosso lar, à nossa casa, ao ambiente de trabalho, ao nosso lazer. E aqui a gente pode debater o andamento dos projetos, trazer todos os empreendedores para trocar, como eu disse, melhores práticas e poder, evidentemente, avançar no mercado mais organizado e com maior sucesso. Muito bom. Eu sou testemunha do trabalho do Secov, tanto na magistratura como agora aqui na Uniregistral, que é o braço pedagógico da ARISP, Associação dos Registradores Imobiliários de São Paulo. Eu conheço toda a liderança que vem se sucedendo, né, desde o Sérgio Mauad, do Romeu Chap, do Walter Lafêmea, do Ricardo Yazbeck, do Cláudio Bernardes, do João Crestana, né? E agora nós temos o Rodrigo Luna, que responde pela parte institucional, aquela parte tão importante do Secov, que é o relacionamento com os poderes, né, enquanto que o Eli Vertain, ele responde pelo Secov Executivo. É uma novidade isso, não é, Rodrigo? Sim, Naline. Primeiro são 76 anos de atividade do Secov São Paulo, que representa mais de 90 mil associados pelo Estado. O Estado de São Paulo, que representa mais de 30% de tudo que é feito em termos de atividade imobiliária no país, e por conta disso, obviamente, uma representatividade federal muito grande. E como eu disse, aqui, além da gente congregar, trazer todos os empreendedores de toda a cadeia produtiva imobiliária, quer seja incorporadores, construtores, desenvolvedores urbanos, advogados, todos que militam na área, né, administradores de condomínio, empresas de comercialização e locação, enfim, toda atividade imobiliária passa aqui pelo Secov. E como você disse, citou nomes de pessoas maravilhosas que ao longo desses anos todos, realmente, através de um trabalho sério, construíram muita, eu diria, respeitabilidade desta casa que é o Secov e que hoje muito me honra poder estar à frente, coordenando os trabalhos aqui do nosso sindicato. Eu sou o presidente eleito para os próximos 2 anos e, na minha gestão, eu introduzi um novo formato onde nós trouxemos um CEO, um presidente executivo, que pudesse colocar em prática de uma forma muito mais organizada tudo aquilo que a atividade imobiliária e os associados demandam. Eu, como você bem sabe, assim como os outros presidentes, somos voluntários aqui no Secov. Nós temos a nossa atividade, as nossas empresas, não ganhamos um centavo por estar fazendo este trabalho. Então, enfim, nós precisamos encontrar um modelo em que pudéssemos contar com um executivo profissional que acordasse e dormisse pensando no Secov e pensando naquilo que são as diretrizes que nós do Conselho determinamos como desenvolvimento para o nosso sindicato e para a nossa entidade. Tem funcionado muito bem. Primeiro a ocupar este cargo foi o Eli Vertain, que é um incorporador de origem. A empresa dele tem também mais de 75 anos de atividade. O senhor Luciano Vertain, que é o nome da empresa que fundou a empresa, o Eli Vertain se licenciou da Luciano Vertain e hoje, desde o começo do ano, no início da minha gestão, ele é
um funcionário do Secov São Paulo, o nosso CEO executivo, e nos ajuda a implementar tudo aquilo que a gente precisa para fazer a atividade do Secov ser mais contributiva para os associados e para o nosso setor. Rodrigo, eu falei em poderoso Secov porque eu fui a várias posses de diretoria aqui comparecem presidentes da República, governador de estado, para mostrar a força do setor, mas eu digo poderoso em termos reputacionais. O Secov tem uma reputação inviolável, esse é um patrimônio tangível e intangível, porque honra, né, é uma coisa muito importante no país, né? Então, eu acho que vocês têm uma história muito gloriosa, né? Graças à qualidade das pessoas que ocupam cargos aí e que assumem esse compromisso de trabalhar em favor da comunidade, da coletividade, né? Quais são os seus principais projetos na sua presidência, Rodrigo? Naline, primeiro você está coberto de razão, a representatividade e a respeitabilidade do Secov é enorme, isso obviamente traz para nós, nesta gestão, a obrigação e a responsabilidade de continuar avançando com esta característica, e a gente sabe que isso é feito de uma forma com muito trabalho e com pessoas que tenham os mesmos valores, a mesma forma de trabalhar com seriedade, com ética, com respeito às pessoas. No mundo de hoje, em que, com a natureza do mundo digital e com essas discussões todas que a sociedade vem travando, é sempre vamos dizer, um obstáculo maior ainda a se vencer. Mas é isso. Eu acho que o mais importante são os valores e a conduta que as pessoas trabalham e se dedicam a esta casa, ao Secov, e que trabalha diuturnamente em prol dos associados da atividade imobiliária e do desenvolvimento da habitação no Brasil. O nosso trabalho aqui é dar continuidade a tudo isso. Cada vez mais o Secov é uma casa que é politizada, mas apartidária. O Secov apoia as grandes causas, os grandes temas, independentemente de quem esteja à frente no governo. Como você bem falou, nós acabamos, obviamente, por obrigação, por força do ofício, se relacionando com todos os entes públicos. Então, nós temos que se relacionar em termos legislativos, em termos executivos e no próprio judiciário, porque o nosso setor é um setor muito regulamentado, muito regulado, e isso é fundamental, porque é uma atividade muito descentralizada e se nós não tivermos regras muito bem estabelecidas, nós realmente não temos um mercado representativo, informal e organizado. Com base nisso, obviamente, as nossas relações precisam se espraiar, quer seja no âmbito federal, estadual ou municipal, para todos os poderes, para justamente poder colaborar com a prática do dia a dia, elaborando leis e regras que funcionem para a atividade, para o consumidor, que no final do dia é o nosso objetivo, é sempre atender às necessidades e às demandas do consumidor, da sociedade brasileira, tudo que diz respeito à habitação. Nesse trabalho que é extremamente relevante para o progresso do Estado brasileiro, para a economia, que tem na construção civil um braço forte, né, muito ativo, o Secov tem uma grande intimidade com o setor extrajudicial, notadamente com o registro imobiliário. Você percebeu, Rodrigo, nesses últimos anos, um avanço do serviço extrajudicial imobiliário? Não tenho a menor dúvida. A importância dos registradores, a importância dos cartórios, num termo mais popular, para a nossa atividade, ela é fundamental, porque ela é que ratifica, ela é que consolida a clareza das informações, a informação, a comunicação pública daquilo que está sendo feito para justamente levar à prática o dia a dia
formal e organizado. A gente sabe que em todas as atividades existem os bons profissionais e os maus profissionais. E o tempo todo nós estamos buscando com que as novas empresas, os entrantes, aquelas que não conhecem de fato a atividade, se associem a casas como o Secov, porque daqui a gente consegue passar a informação correta, já que é uma atividade muito ampla, com muitas regras, com muitas leis, com muitas portarias, com muitos decretos. Não é uma atividade simples, mas que, por outro lado, não tem nenhuma barreira de entrada. Qualquer pessoa, qualquer atividade pode se tornar um incorporador, um desenvolvedor imobiliário a qualquer momento. E aí, para ele entrar sem entender como o mercado funciona, quais são as regras estabelecidas, isso se torna uma tarefa bastante árdua. Então, aí é que entra justamente os registradores para ajudar a dar informação, a publicidade correta daquilo que é feito nos empreendimentos, em que a sociedade brasileira pode confiar que está seguindo as regras estabelecidas por toda a legislação e por todas as leis em todas as esferas na federação. Rodrigo, nesse aspecto, as delegações extrajudiciais do registro imobiliário, elas poderiam ser chamadas um espaço em que existe segurança jurídica, né? Porque essa verdadeira aspiração da nacionalidade de segurança jurídica, infelizmente nós não encontramos em todos os espaços, mesmo na minha casa de origem, a magistratura, né, com uma legislação prolífica e prolixa, isso permite que haja muitas leituras do mesmo texto legal, né? Isso traz uma instabilidade para a sociedade, né? Algo que aqui nos registros imobiliários nós conseguimos superar, não é? E olha só, o setor imobiliário é um setor que, primeiro, sempre traz a necessidade de um investimento de capital muito alto. O segundo ponto é de que o ciclo de um empreendimento imobiliário é sempre um ciclo que vai para lá de 5 anos, entre 5 e 10 anos, a depender do projeto. E, dito isso, nós precisamos ter um arcabouço de segurança jurídica para que o capital apareça e possa fazer investimentos e desenvolver o setor e poder produzir na parte social a habitação e na parte econômica, trabalho, renda, geração de impostos, enfim, movimentar o crescimento da economia. E a gente, como você bem disse, muitas vezes nós nos deparamos com situações que trazem inseguranças muito grandes no que diz respeito à segurança jurídica. E é o que você disse. Neste ponto, os registradores, os cartórios trazem para nós, ajudam a suportar a informação correta para permitir com que isso aconteça de uma forma menos volátil. Mas é sempre um desafio muito grande. Nós temos encontrado, em alguns momentos, inclusive na magistratura, como você disse, interpretações da lei. E isso acaba, obviamente, trazendo insegurança para o investimento, e é claro que quem sofre com isso é o próprio Brasil, pela menor oferta do que poderia ter em termos de habitação, assim como prejuízos enormes. E, por conta disso, a mudança de índices de risco, preços e por aí vai. Enfim, é realmente um trabalho muito importante, como eu disse, traz publicidade e transparência a todo o processo imobiliário. Rodrigo, você tem experiência no drama que é administrar uma megalópole complexa como São Paulo, né? Eu tenho conversado com o prefeito Ricardo Nunes e ele lamenta que todos os PIUs, né, projetos de intervenção urbana, estão paralisados na justiça, não é? Eu tentando defender o judiciário, onde permaneci meio século, eu falo que o juiz não tem iniciativa nenhuma, que lamentavelmente ou é o Ministério Público ou são alguns grupos
querendo preservar algumas situações que já não são compatíveis com o dinamismo de uma cidade como São Paulo. O que você tem a dizer sobre isso, Rodrigo? Eu queria responder essa sua pergunta sobre dois aspectos. Primeiro, sobre o aspecto empresarial de uma empresa do setor imobiliário que desenvolve projetos em qualquer atividade, seja residencial, seja comercial, ou seja recreativa, de lazer, ou seja de hotelaria. Para o setor em si, este impacto é muito pequeno, porque as pessoas precisam do imóvel, quer seja para morar, quer seja para trabalhar, ou quer seja para lazer. E, portanto, aonde for a demanda, a iniciativa privada vai produzir. Então, eu sempre digo o seguinte: se a legislação mandar eu fazer projetos no quilômetro 40 da Castelo Branco, eu vou fazer um projeto no quilômetro 40 da Castelo Branco, porque a legislação demanda e nos obriga a isso. Quem fica com a consequência? A sociedade, que terá todas as suas dificuldades de levar infraestrutura para as regiões mais distantes, de ter uma poluição maior na mobilidade urbana, de muitas vezes ter riscos ambientais em locais mais afastados, onde nós poderíamos ter uma preservação maior do meio ambiente, e por aí vai. Como operadores do setor imobiliário, nós também debatemos muito urbanismo. E aí, colocando agora o chapéu do urbanismo, esses movimentos todos, eles colocam para trás a nossa sociedade. Quem sofre no final do dia é a nossa sociedade. Quem sofre é aquela família que acaba, por conta desses projetos urbanísticos não andarem e, portanto, a gente não conseguir modernizar a organização urbanística da cidade, essas pessoas acabam morando muito distantes dos centros onde já existe infraestrutura instalada, onde o trabalho está, onde as pessoas se frequentam, onde tem o maior polo atrativo cultural. Então, a gente cria uma cidade, no final do dia, elitizada, onde nos centros de infraestrutura instalada, os imóveis ficam mais caros e, portanto, as pessoas de menor renda não podem adquirir, vão se afastando, e nós criamos um caos urbanístico. É uma pena que isso aconteça. Como eu disse, para o setor imobiliário, no final do dia, isso vai ter menos impacto, mas é muito mais para nós, cidadãos, que queremos uma cidade mais inclusiva, uma cidade mais ecológica, uma cidade ambientalmente mais protegida e, acima de tudo, uma cidade feliz. Uma cidade que pudesse nos proporcionar, por exemplo, pegar menos o carro. Uma cidade que pudesse nos proporcionar, por exemplo, poder ter um metrô mais concentrado, porque o investimento é muito alto, mas que você, para sair de um determinado bairro e ir ao outro, não precisasse andar mais do que 3 quarteirões para pegar uma linha de metrô e aí poder criar um ambiente de mobilidade urbana menos dramático como que a gente enfrenta hoje. Então, é importante que a sociedade debata, é importante que venha todas as contribuições, seja de quem for, mas mais importante do que tudo, é de que a sociedade caminhe para frente, se modernize e possa fazer desta cidade uma cidade mais inclusiva, uma cidade com menos carro e com pessoas mais felizes. Então, esse é um ideal que os verdadeiros humanistas perseguem, sejam eles construtores, incorporadores, mas também juízes, promotores, urbanistas, professores, todos eles deveriam ter esse quadro bem nítido na consciência, né? E há evidências que são inegáveis, não é, Rodrigo? Como o esvaziamento daquela área que nós poderíamos chamar de centro expandido, não sei qual é o nome técnico, mas que está tendo contínua redução de moradores em detrimento daqueles que são obrigados a ir cada vez mais longe, tomar 3, 4 conduções para chegar onde trabalham, já chegam cansados e com todos esses acréscimos desastrosos que são em relação ao ambiente e até a saúde mental da população, não é? Então, por que a evidência não está ganhando espaço na consciência do paulistano?
Eu acho que isso tem mudado, viu, Naline? A gente percebe uma sociedade mais consciente sobre esse aspecto. O que aconteceu é que nas últimas décadas, como você bem disse, esses centros expandidos foram produzindo legislações muito mais restritivas, porque o carro era o grande foco. Havia pouco investimento em mobilidade urbana de massa, como, por exemplo, o metrô. E aí as legislações foram ficando e se acumulando e empurrando a sociedade para fora. E aí a percepção das pessoas é o seguinte: ora, se aqui já está um trânsito enorme, se eu botar mais aqui 50 famílias morando, essas pessoas vão tornar o trânsito mais caótico ainda. Onde, na verdade, é o contrário. Se nós concentrarmos as pessoas, nós vamos ter a necessidade de deslocamento muito menor. Sim. E, portanto, os carros vão sair menos. É claro que isso não acontece do dia para a noite. É um processo que precisa ser construído. Mas, à medida em que a gente torna a legislação mais restritiva, aonde você falou, que é no centro expandido, onde a infraestrutura já está instalada, já tem água, já tem luz, já tem esgoto, já tem metrô aportado, claro que sempre precisa melhorar. Quer dizer, onde tem tudo isso já investido, primeiro, a gente concentra melhor os investimentos públicos, que são escassos. Segundo, a gente começa a transformar a cidade numa cidade que a gente chama de cidade de 15 minutos. O ideal das cidades modernas é o seguinte: você está a pé a 15 minutos de tudo que você precisa fazer. Como é que a gente constrói uma cidade dessa? Né? É bem verdade que o histórico da cidade dos últimos 60 anos trouxe o status quo. E a gente não consegue mudar o status quo porque ele está construído. Paris sofreu isso há 100 anos atrás. Paris foi demolido e se construiu aquelas grandes avenidas. Hoje a gente não consegue fazer mais isso aqui, por exemplo, em São Paulo, mas nós temos que adaptar essa busca da cidade dos 15 minutos para dentro da nossa realidade, para aquilo que é possível. E nós podemos dar passos largos. Agora, obviamente, nós temos que, de certa forma, organizar para que essas discussões urbanísticas tenham o seu período de análise, tenham o seu período de contribuição, mas em algum momento saiam do papel e possam trazer para a sociedade algo mais prático, algo mais moderno, algo que traga para todos nós paulistanos ou para aqueles moradores dos grandes centros urbanos muito mais qualidade e, como eu disse, uma cidade feliz para se viver. Rodrigo, o Secov tem, e eu sou testemunha, uma universidade corporativa, ela funciona, né? E eu mesmo tive o privilégio de conversar lá com os educandos. Agora, será que, além de propiciar esses cursos muito direcionados, muito específicos sobre temas como loteamento, regularização fundiária, não seria interessante uma espécie de curso de conscientização das profissões envolvidas com o futuro de São Paulo? Porque aí poderia haver uma congregação de transdisciplinar, com pessoas com todas as opiniões, para que tivessem uma conscientização do que precisa ser feito para São Paulo não ficar uma cidade ultrapassada, com aquele centro deteriorado, né? Todos os centros das grandes cidades são um lugar turístico aprazível. E a nossa cidade, que é tão bonita, tem tanta coisa bonita, hoje há medo das pessoas, até o paulistano tem medo de São Paulo à noite é um cemitério, o centro paulistano, não é verdade? É verdade, sim. Nós temos aqui, então, dois tópicos importantes. O primeiro é que a Universidade Secov, que neste momento eu ocupo o cargo de reitor da universidade, tem o objetivo e a função de, através de cursos específicos, formar profissionais para atividade imobiliária. Nós não temos um curso específico nas universidades ligados ao setor imobiliário, a não ser algumas cadeiras específicas. Aqui no Secov, a gente, através dos profissionais que atuam na cadeia como um todo, a gente traz esses profissionais para que eles possam, através da sua experiência, levar a vida prática
para aqueles que querem ou se interessam com a atividade imobiliária. A sua ideia é muito boa, nós temos alguns cursos parecidos com esse, e, obviamente, o objetivo é sempre levar conhecimento da prática para todas as pessoas que se interessam com a atividade. O centro da cidade é um assunto super importante, que é o seu segundo ponto, muito delicado. A gente tem que tomar muito cuidado, nós aqui do Secov, porque existe um determinado grupo de pessoas que acha que sempre que o Secov se posiciona, ele está se posicionando defendendo única e exclusivamente a nossa atividade e o nosso umbigo. Isso não é verdade, porque no final do dia, a nossa atividade ela é uma atividade que vai se desenvolver quanto maior qualidade for a organização da cidade e da sociedade. O centro de São Paulo, a gente vem trabalhando há muito tempo, dando opiniões, sugestões. Estamos num momento muito importante dessa discussão, porque nós temos uma prefeitura, através do prefeito Ricardo Nunes, muito dedicada a trabalhar pelo desenvolvimento e pela melhoria do centro de São Paulo. Como você disse, o centro está abandonado, cada vez mais deteriorado. E o que nós precisamos criar neste momento, e a sociedade precisa entender, é uma legislação que seja atrativa para se produzir no centro. Essa legislação atrativa tem que produzir imóveis mais baratos no centro do que em outras regiões. E, para isso, nós precisamos trabalhar com incentivos e não com aumentos de custo. Então, nós acabamos de ter a aprovação de um PIL que não necessariamente conseguiu, através das suas regras, isentar de custos de outros bairros. Então, ora, se o centro tem os seus desafios, se o centro precisa captar novos moradores para fazer uma reciclagem, porque 100 pessoas com lugares abandonados, principalmente à noite, entra o tráfego, entram as pessoas, enfim, que não têm uma atividade determinada e aí você não tem controle e acaba fazendo o que nós temos hoje no centro de São Paulo. Tem que ser ao contrário. Nós temos que incentivar com que o capital vá para o centro através de ferramentas que produzam habitação barata, para que a gente possa dizer o seguinte: olha, o centro de São Paulo, com toda a infraestrutura pronta, perto e com acesso para todos os lugares que você precisar, custa 20% mais barato do que você morar no bairro A, B, C. Aí as pessoas começam a ter interesse de voltar para o centro. Mas ele começa com um plano urbanístico de incentivo e que, muitas vezes, grande parte dos administradores públicos que tentam fazer isso encontram dificuldades na sociedade, quer seja de ONGs, quer seja de organizações que pensam diferente, quer seja por ideologia, quer seja por dificuldades, inclusive, sistêmicas e operacionais. Mas o fato é o seguinte: no final do dia, quem acaba pagando a conta é a sociedade, que fica com uma região absolutamente deteriorada e com um ativo gigantesco, porque o que todos nós já investimos no centro com a infraestrutura que está instalada é uma montanha de dinheiro. E é realmente muito triste nós não aproveitarmos isso em benefício de nós, cidadãos, e da sociedade paulistana. Então, o prefeito Ricardo Nunes, ele tem um notável trânsito na Câmara dos Vereadores, né? Você sabe de alguma iniciativa que viria em direção àquilo que você acabou de dizer, que é essa facilitação no investimento da construção civil no centro de São Paulo? Olha, o último movimento que nós temos conhecimento foi a aprovação do PIL Central, que foi um trabalho desenvolvido pelo prefeito Ricardo Nunes, em conjunto com as suas secretarias da Habitação e Desenvolvimento Urbano, que foi aprovada na Câmara dos Vereadores e que sofreu contribuições da sociedade inteira, mas acabou produzindo uma legislação que não é muito diferente do que a gente já tem em termos de incentivos urbanísticos. Mas mesmo esta lei,
que foi recente aprovada na Câmara dos Vereadores, já está sendo questionada pelo Ministério Público, que pediu a sua suspensão por um período para poder se analisar. Então, a gente fica numa sociedade que não consegue se entender. E no final do dia, como eu disse, se a gente continuar com essas diferenças, daqui a 30 anos, daqui a 40 anos, nós vamos ter um centro ainda pior do que já tem hoje, se é que é possível, porque a gente não se entende como sociedade. Então, é importante que todos os atores sentem à mesa para pensar algo que realmente seja prático e que leve essa mudança desse panorama do centro da cidade de São Paulo, que é muito triste, e que isso sirva de exemplo para outras capitais. Olha só, eu cito aqui, por exemplo, a capital do Rio de Janeiro, lá no Porto Maravilha, aonde durante muitos e muitos anos aquela região foi se deteriorando com a mudança dos centros industriais, do porto, e vamos dizer assim, com a evolução da cidade do Rio de Janeiro. E agora, de alguns anos para cá, através de um trabalho intenso da sociedade, coordenado pelo prefeito fluminense, está se revertendo todo esse processo com base em incentivos, quer sejam incentivos urbanísticos, quer sejam incentivos tributários, e começa a se mudar a cara daquela região toda portuária em que novos empreendimentos estão saindo com boa aceitação pela sociedade, e eu tenho certeza que o Rio de Janeiro pode servir de exemplo para nós. Para você ter uma ideia, Naline, nessa região do Porto Maravilha, você aprova um projeto na prefeitura em 15 dias. Puxa, em maravilha. 15 dias, um determinado projeto que dá entrada tem o seu projeto autorizado para ser registrado no cartório em 15 dias. Obviamente, tudo isso acaba levando a atenção do investimento, do capital produtivo e dos empreendedores. É algo importante que nós poderíamos inserir aqui como política de desenvolvimento e reurbanização do centro de São Paulo. Uma outra coisa, Rodrigo, que eu ouço de pessoas que entendem do assunto como você, é que o nosso retrofit não funciona porque é mais barato demolir um prédio do que adaptá-lo para moradia no centro de São Paulo. É assim mesmo? É? Isso também é verdade. Mas outro ponto importante é o seguinte: nós temos legislações que foram evoluindo e avançando ao longo do tempo. Muitos desses prédios antigos têm, por exemplo, dimensões e estruturas do corpo do prédio que não atendem mais às legislações modernas. E tem algumas delas que são insuperáveis. Vou dar um exemplo para você. Largura de uma escada. A escada está dentro do corpo do prédio. Se hoje nós temos uma legislação que mudou esse atributo, como é que você aumenta a escada desse prédio? Você não tem como fazer. Então, precisa ter um pouco de flexibilidade e jogo de cintura com as legislações para que elas possam se adaptar entre o que se imagina como ideal para hoje e o que é possível do que era feito naquela época. Então, este é um ponto. Outro ponto importante é o seguinte: muitas dessas construções no centro de São Paulo são construções antigas de famílias vamos dizer, muito conhecidas, mas que ao longo do tempo não foram mantendo e tiveram problemas em relação à parte documental desses imóveis, com dívidas muito grandes, quer seja trabalhista, quer seja tributárias, e que precisa se encontrar em algum momento, em alguma medida, um equilíbrio para superar isso. Porque se for levar a ferro e fogo e querer só fazer aquele imóvel ser elegível a voltar à sociedade, a hora que todas essas dívidas de 20, 30 anos, 40 anos tiver sido quitada, isso não sai do papel nunca. Sim. Então, existe uma série de desafios e que fazem com que um novo imóvel, um novo terreno, seja muito menos trabalhoso, muito mais simples e muito mais barato em empreender. E aí esses prédios vão ficando para trás, sem utilização e cada vez mais antigos e sem utilidade.
Rodrigo, agora a deficiência habitacional em São Paulo, ela é crescente, né? Eu li recentemente que a relação dos interessados em adquirir moradia popular está avultando a cada dia centenas de novas famílias, né? Você acha que há perspectivas de nós enfrentarmos isso com mais eficiência do que tem sido até agora? Com toda certeza, Danilo. Eu sou muito otimista em relação a este assunto. Esse cenário que você desenhou, do déficit habitacional, é um cenário nacional. É um cenário que se espalha por todo o país. Obviamente, num centro urbano como São Paulo, isso acaba se tornando até um pouco mais grave. Nós temos aí, falando do estado de São Paulo, ontem nós tivemos um encontro com o governador eleito Tarcísio de Freitas para falar sobre habitação, para levar a ele o que pensamos para o desenvolvimento habitacional do estado de São Paulo. Só no estado de São Paulo, nós temos um déficit de 1.150.000 famílias. Um déficit, assim como da capital, cresce ano a ano, porque a indústria formal não produz nem o crescimento do mercado. E isso, obviamente, passa por políticas públicas. Nós temos vigente na federação o programa habitacional Casa Verde e Amarela, oriundo do Minha Casa Minha Vida, que é um programa de crédito imobiliário às pessoas de menor renda e que já entregou nos últimos 14 anos, desde a sua origem, mais de 6 milhões de habitações. Ora, o nosso déficit no Brasil é da ordem de 8 milhões de habitações. Então, imagine só se nós não tivéssemos tido a felicidade de, como sociedade, desenvolver este programa habitacional. Hoje o nosso déficit estaria aí para cima das 15 milhões de famílias. Lembre-se que o berço, a origem de toda a família é o seu lar. Sem o lar, a gente não consegue prover educação, a gente não consegue prover saúde, a gente não consegue prover minimamente uma sociedade digna. Então, e daí todas as consequências sociais e também econômicas, né? Porque ao fazer produção de habitação de interesse social, a gente está gerando emprego, nós estamos gerando renda, enfim, nós estamos gerando emprego, como eu disse, isso é muito importante. Então, existe, obviamente, cada dia mais, uma consciência da sociedade brasileira de que esses programas são programas que apoiam principalmente os menos favorecidos, eles são fundamentais em termos de política pública. É através dela que nós podemos organizar o mercado formal para poder trabalhar pelo Brasil. Então, eu sou bastante otimista sobre esse aspecto. Nós temos discutido bastante, tanto com a Prefeitura de São Paulo quanto o Governo do Estado, para fazer investimentos cruzados com o governo federal, para que possa ampliar a capacidade de financiamento e de crédito para as pessoas de menor renda e, com isso, ampliar a atividade de produção de habitação de interesse social. Rodrigo, você como cliente, como usuário do serviço de registro de imóveis, teria alguma sugestão para aprimorar uma atividade que procura acompanhar o dinamismo da sociedade, que agora, inclusive, com a criação do SERP, o Serviço Eletrônico de Registros Públicos, que é essa lei recente, 14.382 de 22, você, na sua prática, você encontra alguma proposta de aprimoramento ou você acha que assim como está bom? Eu acho que a gente sempre pode melhorar, né? Os registradores entregam e fazem um papel fundamental, como nós já dissemos aqui, para o setor da habitação, para o setor do mercado imobiliário e para os ativos imobiliários como um todo, né? Mas a gente sempre pode melhorar, em termos de celeridade, em termos de a qualidade da informação, e como você mesmo disse, o SERP pode ajudar bastante. É lógico que é um processo, isso não acontece do dia para a noite. Nós temos aí a tecnologia a nosso favor, acabamos de passar por uma pandemia em que vimos aí a importância disso e o quanto
as atividades de tecnologia avançaram nesse período por uma necessidade. Então, a gente, obviamente, sempre pode avançar. Nós estamos sempre aí em conversa, através das entidades, com os registradores, no sentido de contribuir com ideias. Esta comunicação precisa ser até maior com todas as entidades, para que a gente possa levar as demandas do dia a dia, da prática das famílias brasileiras, para o mundo teórico e para aquilo que a gente, às vezes, no ar-condicionado, não acaba se conhecendo e não tendo o fato claro para poder ser combatido e para poder se levar a avanços. Mas, de uma forma geral, claro que você sabe, a relação é muito estreita e muito boa, e isso, obviamente, é um grande benefício para toda a sociedade. Então, Rodrigo, eu costumo dizer que essa estratégia do Constituinte de 88 de transformar aqueles antigos cartórios que eram hereditários, né? Tinha até uma conotação pejorativa quando você falava em cartorialismo, excesso de burocracia. Ele transformou em delegações extrajudiciais, entregou ao judiciário a incumbência de recrutar os quadros profissionais, que são muito selecionados. O concurso para outorga de delegações é mais difícil do que o concurso para ingresso na magistratura, e a partir daí eu verifiquei uma revolução, né? As delegações extrajudiciais hoje são eficientes, são respeitadas, né? Agora, é óbvio que a gente não pode dormir sobre o triunfo, as glórias, o sucesso. Tem que procurar se adequar. E como vocês são clientes preferenciais, vivem essa intimidade registral, espera-se que vocês continuem a contribuir com sugestões, propostas, né? A mesa do diálogo é o melhor espaço para a gente conversar, não é mesmo, Rodrigo? Eu não tenho a menor dúvida. Como eu disse, a gente precisa estabelecer uma conexão cada vez mais estreita, cada vez mais próxima, para que a gente possa debater quais são as necessidades da sociedade, como é que a gente pode desburocratizar uma atividade que tem a sua burocracia pela natureza, que é a atividade dos documentos, né? O documento Sim. sempre produz uma certa burocracia, mas, como eu disse, a gente sempre pode avançar, e esta proximidade é absolutamente fundamental, e nós temos que sempre produzir e praticar avanço dela. Eu tenho convicção de que a grande transformação está no meio da tecnologia. Eu acho que a tecnologia tem que vir a nosso favor para que a gente possa, vamos dizer assim, modernizar ainda mais as nossas relações e as informações necessárias para que tenha um mercado seguro, como você mesmo disse, com segurança jurídica e com muita transparência. Qualquer pessoa pode ter acesso a todos os processos para poder estabelecer a comunicação correta de que aquele empreendimento, ou aquele determinado projeto, ou aquele determinado ativo, ou aquele determinado imóvel tem condições e está protegido, incentivando o investimento e os negócios. Então, e nós já temos um conduto natural, Rodrigo, que tanto a Universidade Secov como a Uniregistral são o testemunho de que alguns setores não encontram pessoal, os quadros funcionais prontos e acabados fornecidos pela educação convencional, seja até o ensino universitário. Então, esse relacionamento através do didatismo, da pedagogia, do aprendizado contínuo é alguma coisa que pode atender ao bem comum, porque não há outro objetivo, tanto do Secov como da Arisp, da Uniregistral, né? Rodrigo, eu gostei muito de conversar com você, foi muito esclarecedor. Eu acho que os nossos jovens vão gostar bastante dessa conversa. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para eles, porque eles é que assistem essas nossas entrevistas, eles que estão ali nas delegações extrajudiciais, que talvez pensem em prestar concurso para serem titulares, ou então querem fornecer ideias para
tornar o serviço cada vez mais criativo, atraente, sedutor, né? Ou então vão se endereçar para outras atividades, por exemplo, construção civil, né? Se apaixonam pela incorporação imobiliária e tentam se arriscar. Então, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para eles. Aline, a atividade imobiliária é uma atividade encantadora. Eu costumo dizer que o que a gente produz e o que a gente faz é o maior sonho, o maior objetivo de qualquer cidadão e de qualquer família, que é ter o seu lar. E a atividade habitacional, ela traz para esse universo centenas de outras atividades, e uma delas é a atividade cartorária, a atividade dos registradores. Quanto mais organizados, quanto mais céleres, quanto mais transparentes, quanto mais desburocratizados, maiores serão estes mercados, maiores serão os beneficiados, e todos nós, na parte profissional, mais teremos por onde trabalhar e por onde extrair recursos para a nossa vida e para as nossas famílias. Então, é um ganha-ganha, é um ciclo virtuoso que, podendo fazer de forma harmoniosa, podendo fazer com boa comunicação, a gente só ganha, tanto em termos de sociedade, assim como dentro das nossas atividades, dentro das nossas empresas e dentro dos nossos negócios. Então, a mensagem é uma mensagem de absoluta abertura, transparência, desejo verdadeiro e legítimo de contribuir para o melhor do setor habitacional do Brasil e das famílias brasileiras. Nós conversamos com o Dr. Rodrigo Shoa Luna, o presidente eleito e em exercício do Secov. Muito obrigado, Rodrigo. Espero que você volte outras vezes para conversar, que ficaram muitos assuntos pendentes. É que eu não quero abusar do seu precioso tempo. Não tem abuso, é um prazer estar com você, Naline. Conte sempre comigo, com o Secov, com esta casa, que está sempre imbuída de levar o melhor para o setor e para tudo que envolve a atividade imobiliária. Parabéns por todo o trabalho que vocês fazem. Conte, mais uma vez, sempre conosco. E é sempre uma honra estar com você, viu? Muito obrigado. Parabéns pela sua história e pela inspiração que você traz para todos nós. Muito obrigado. Então, muito obrigado a todos, a nossa audiência, e até a próxima vez.